Salve, eu sou o Xandão e hoje eu quero falar com você sobre a Rede Globo. Sim, a Rede Globo de televisão. A nossa querida, às vezes nem tanto, Rede Globo, que é a maior emissora do Brasil e da América do Sul e vai fazer 60 anos dia 24 de abril. Então eu decidi trazer alguns momentos da Rede Globo que não passariam hoje em dia. São algumas piadas de alguns programas humorísticos que hoje seriam basicamente cancelados, né? Por quê? Porque hoje, infelizmente, a gente vive muito num mundinho de que não pode zoar isso, não pode zoar aquilo, não sei o que, mas a Globo do, como muitos dizem, Velho Testamento, não queria saber de nada disso. 18. Podia ser 24. Podia 18. E eu trouxe 6 programas aqui que não estavam nem aí para isso, não é mesmo? Em alguns momentos deles. Então, vamos começar a nossa listinha. As piadas mais polêmicas da Rede Globo. Primeiro, Zorra Total. Mexe que quer. A Zorra Total foi um programa que durou por anos. Eu lembro quando assistia quando eu era criança. E tinha muitas piadas boas, mas que hoje, não passariam. E eu lembro que um dos quadros mais legais que eu gostava era do Lobisomem. Cheguei. Um lobisomem gay interpretado pelo nosso saudoso Severino, que infelizmente nos deixou. Outro quadro também, muito presente ali no Zorra Total, os Caras de Pau, o Márcio Smelling e o Leandro Hassum, que eram 2 seguranças, e os dois, eram basicamente o gordo e o magro, e era a pura gordofobia. 2 horas nessa fila aqui pra ser atendido. Vou te falar um troço, tô com as minhas varizes, o pé tá aquele latejo, sabe? Aquele pé de gordo já não tem muita base, o gordo fica meio que você dá um latejo, tem uma varizinha que já roxeou. Além da homofobia do quadro anterior, e nessa teríamos a gordofobia. Temos também outros casos, zoando pessoas pobres, como era o caso lá do Rodrigo Santana, que ele fazia o personagem no metrô do Zorra, e tinha também o quadro do Angolano, tinha muitos programas, tinha muita piada sexista, muita. Cara, hoje em dia, Zorra Total não passaria. Talvez a última que foi ficando assim, mas aquela Zorra Total cabulosa, raiz, era pesada. Lembra com essa frase que eu termino com a tua vida, rapaz. Não perde a noção do perigo. Ai, olha pra cara! Quinto lugar. Em quinto lugar, temos Sai de Baixo. Sai de Baixo era um programa incrível e engraçado demais, mas eles tinham algumas piadas, que hoje não seriam bem vistas, como o resto daqui não vai ter. Tudo que tinha na série anterior, tinha aqui, tá? Com um acréscimo do Caco Antibes, interpretado pelo Miguel Falabella, que não gostava de pobre. Basicamente, era o bordão dele. Odeio pobre. Pobre não serve pra nada. Pobrofobia. Além disso, a pobrofobia. E não vai ganhar nada, porque não se pode botar dinheiro na mão de pobre, babá. Se você der 1 milhão para um pobre, ele entra naquela loja que é tudo por R$1,99 e faz a festa. E compra tudo de plástico. Compra capa para liquidificador, capa para máquina de lavar, capa para fogão. Menino, casa de pobre tem mais capa que o armário do Batman. Eu tenho horror a pobre. Esse programa tinha muitas piadas gordofóbicas, Tanto que deu até treta. Uma das atrizes até saiu do programa porque zoavam muito o peso dela, E ela se sentiu ofendida com isso. Pra você ver, mano, o programa passou dos limites. Tanto que até no próprio elenco deu treta. Pra você ver, a Globo de antigamente era um pouquinho diferente da Globo de hoje em dia, não é mesmo? Em quarto lugar,
Caceta e Planeta Urgente. Está de volta com uma das mais lindas piadas de época, da época em que a novela passou pela primeira vez. Ah, Caceta e Planeta era bom demais, mano. O negócio era cabuloso. Você tá maluco, mano. É mesmo, é? Era muito bom. Os saudosos anos 20, um requintado cavalheiro afro-brasileiro encantava a todos com sua gentileza e amabilidade. Muito prazer. Chocolate. Encantado. Chocolate, seu criado. Chocolate cumprimenta. A novela que começa às 6, só pra dar boa tarde e boa noite. Você tinha tudo isso acrescentado, entendeu? E muito mais piada, mano. E os caras, ó, era assim, ó, zoando assim, ó. Não tava nem vendo, mano. Aconteceu uma tragédia aqui, os caras estavam zoando no outro dia. Aconteceu 11 de setembro num dia, na terça-feira à noite, tava lá o Caceta e Planeta zoando o 11 de setembro. Essa tua bolinha não tá com nada. A minha é muito mais maneira, olha só. Mozão! Zoando Estado Islâmico. Os caras zoavam o Estado Islâmico, irmão. Os caras não tinham pudor de nada. Os caras eram ruins mesmo, mano. Sem maldade. Ali, os caras não tinham limite mesmo. Em quarto lugar, Toma Lá da Cá. O que é Toma Lá da Cá? Toma Lá da Cá é a evolução do Sai de Baixo, né? É o Sai de Baixo depois de uns anos. Toma Lá da Cá, basicamente, né? Conta com alguns dos personagens que faziam Sai de Baixo, em outras Toma Lá da Cá era pesado e era bom, hein? Eu assisti mais do que Sai de Baixo e eu gostava muito. Tem algumas pessoas, né, do elenco de Sai de Baixo, como o Miguel Falabella e a Marissa Hort, e também a Arlete Salles. Então, nesse elenco aí, e, mano, vários outros personagens. E a série conta basicamente as mesmas piadas ali, né, do Sai de Baixo, e você tem muita interação do Mário Jorge, que é o Miguel Falabella, com a Bozena, que é a empregada, aquelas piadas de patrão, sabe? Você é empregada, não sei o que, não sei o que. É muito bom. E eu quero falar de um episódio em específico rapidinho que eu assisti e que antes de passar esse episódio, antigamente, quando você clicava nele, tinha um aviso. Esse episódio não... Esse episódio foi feito com base nos costumes da época, né? Pra tirar o da época. Então você já vê que o negócio era pesado, tá? É, realmente. E é um episódio que eles vão pra Portugal, né? Tipo, eles estão numa sessão de terapia e eles viajam, imaginando que estão em Portugal, e são os antepassados deles ali, né? E aí, mano, você vê a Bozena negra, tá ligado? Tipo, a atriz é branca e ruiva, mano. Os caras meteram um blackface na Bozena e fez ela a negra Bozena. Intimidade comigo, eu não gosto dessa fruta daí! E ela era uma escrava deles, e eles eram os portugueses donos dela. Passando numa terça-noite, irmão. Entendeu? Isso daqui não passa hoje em dia de jeito nenhum. Fora que tinha as piadas com o seu lado que era gay. E tinha a Dona Daisy, que era lésbica. E, como diria o Mário Jorge, ela era uma grande sapata. Ele vivia chamando ela disso, ofendendo ela assim de leve, de graça. Peguem suas armas, vamos nos rebelar. Vamos tirar essa monstra do poder. Coisa triste, é um sapatão revolucionário. Ô sapatão, vem aqui. Ô sapato, vem aqui. Ô sapato, vai fechar a porta ali. Põe um sapatão atrás da porta. Mano, eu lembro que no episódio o Miguel Falabella fala, deixa o sapatão atrás da porta pra trazer sorte. Mano, era uns bagulho que tipo, você não via hoje, você não vai ver hoje. Piadas explicitamente sexuais ali, tipo, muito mesmo. Com várias piadas de cunho sexual, muitos no momento da série. E agora, vamos para o nosso top 2, né, que é o quinto lugar. O quinto lugar, que é... Não tem como não ser isso. É isso sim. Trapalhões, tá? Trapalhões também, né? Vieram numa vibe cabulosa aí. Pera, cadê o macaco, hein? Não sei onde é que você enfiou o macaco. Mas vocês são desorganizados, hein, rapaz? Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? Macaco
Essa aí, tu vai marcar que é a tua mãe. Porque senão ia ficar bem na frente, porque né, tudo isso e muito mais aí, né, que eles têm. Se nos anos 2000 as coisas eram malucas, na época dos Trapalhões era mais maluco ainda, beleza? Espera, rufa os tambores, rufa os tambores. Coloca os tambores aí. A grande família! A grande família, é. A grande família tem tudo o que todas essas séries têm. Isso é inútil, porque o fumo desta maconha entra pela greta da casa. Quando você vai ver, nós vamos estar doidões aqui, as coisas vão estar voando, nós vamos estar vendo tudo colorido como não é, e ouvindo aquele sininho do diabo. Só que a maneira de contar isso é muito melhor, porque é como se fosse a sua própria família no dia a dia, tá ligado? E é muita loucura. Tem um episódio, o Agostinho tá lá cheio de libertinagem com a Bebel. Hein? Vamos pro quarto, Bebel, vou te mostrar, não sei o que, vou pôr um filminho pra gente pegar o clima, não sei o que. E quando ele põe o filme, é a mãe dele no filme. Coroa, cachorra e garanhão. Tem que estar dublado. Mandando minha mãe aí, que isso, rapaz? Ele fica louco, mano. Ele sai xingando a mãe dele de tudo quanto é nome. Ela é uma isso, ela é aquilo, ela é uma isso. Ô, Chico, o que aconteceu? Não aconteceu nada. O Agostinho ele só ficou um pouquinho chateado porque a mãe dele apareceu num filme. Que filme? Só isso. Você veja pelo lado positivo, tá? Ela é uma estrela. Eu era garoto pequenininho. Os meus colegas de colégio na minha casa. Agostinho, a gente pode jogar futebol aí? Sim. Aí quando eu tava jogando, eles falaram, a gente vai lá só ver se sua mãe quer alguma coisa. Já era isso, seu vagabundo. Os moleques fumando um negócio ali, né? E o Agostinho fica revoltado. E aí o Lineu tá andando sem querer, ele passa na marcha da maconha. E aí, né, o Lineu tá lá no carro e tal. E aí ele passa ali pela marcha, estaciona o carro dele para trabalhar, a marcha de manifestação, vocês sabem do que, né? Legalização, vocês sabem do que. Ele tá ali e tal, e aí ele sai do carro, ele derruba um cartaz de um cara e o cara sai andando, e ele pega o cartaz e ele fica, oh, e o cartaz tá escrito o quê? É proibido proibir. E aí ele tá no meio da multidão e fotografam ele, falando, olha um senhor apoiando a legalização, que vocês sabem o que. E o Agostinho fica revoltado com o Lineu, com o Lineu, porque o Lineu virou um drogado. É muita loucura, mano. Ele é daquela turma da erva do diabo, hein? É praticante, né? Esse menino está na maconha, está emaconhado. Todo mundo sabe que ele é maconhado aqui da rua. Esse menino deve estar já entorpecentado de tudo quanto é droga possível. Essa criança drogada. E isso pra mais. E tem piada sexista. E tem piada preconceituosa. E, mano, tem piada de tudo quanto é coisa, mano. Seios do povo. Não lembro mais o que é isso, mas eu acho tão bonito. Pensei em fazer assim. Não, acho que isso não é legal, Tinho. Não passa uma imagem de força? O pior é que é feito de um jeito que parece que é a sua própria família no dia a dia zoando, sabe? O que aconteceria na sua família, sabe? Uma família dessa maluca. A família não chega nem a ser grande de fato, mas é tanta coisa ali, tá ligado? E eu acho que essa série vai fechar com chave de ouro. Esse nosso top 6 momentos de piadas terríveis da Globo. Não lembro mais o que é isso, mas eu acho tão bonito. Pensei em fazer assim. Não, acho que isso não é legal, Tinho.